Seja bem-vindo ao canal do Professor Bonassoli. Vamos assistir mais uma aula? Vem comigo! Hoje em nossas aulas de contabilidade avançada, então vamos avançar mais um pouco. Nós estamos ainda nos relatórios. O relatório de hoje é o relatório do Conselho de Administração ou da diretoria. Trata-se de uma mensagem descritiva apresentada pela companhia. Esse relatório faz a apresentação da empresa e é normalmente assinada pelo presidente da empresa ou pelo conselho da administração, ou muitas vezes até pela própria diretoria. Resumidamente, esse relatório deve conter o seguinte: a filosofia da administração, a estratégia organizacional, resultados obtidos, planos futuros. E de acordo com a Lei 6.404/76, o relatório da administração deve ser publicado juntamente com as demonstrações financeiras do exercício social, precisando conter informações sobre. Antes de entrarmos no sobre, só vamos esclarecer que esse relatório é aquele que normalmente vai na frente apresentando a companhia, apresentando a empresa. Muitas vezes nós vemos aí publicações de jornais, revistas, internet, todo um histórico, né? Apresentando a empresa. Esse relatório às vezes é maior que os relatórios que a empresa está publicando, de tanta informação que é dado, né, pela administração. Então, a Lei 6.404, né, zelosa em cuidar dos interesses dos investidores, tornou obrigatório esse relatório, mas colocou aí algumas informações básicas e mínimas que deve conter, porque muitas vezes as notas explicativas não são suficientes e muitas informações sobre a empresa nós vemos aí nesse relatório. Esse relatório também, normalmente, o empresário conta a história da empresa, conta os seus objetivos, quais os objetivos atingidos, pontos fracos, pontos fortes, né, a perspectiva de produtos novos e etc. Mas vamos seguir o que a lei está pedindo aí, né? Então, a 6.404 pede assim: aquisição de debêntures de sua própria emissão. Então, ela tem que comentar sobre isso. Política de reinvestimento de lucros e distribuição de dividendos, constante aí de acordo, né, de acionistas. Negócios sociais e principais fatos administrativos ocorridos no exercício. Esse é o artigo 133, inciso 1, né? Ao lado, esse número significa o artigo da Lei 6.404, que pede esse tipo de informação. Relação dos investimentos em sociedades coligadas e ou controladas, evidenciando as modificações ocorridas durante o exercício. O relatório da administração, então, ele é uma parte integrante das demonstrações contábeis, devendo complementar os relatórios e as notas explicativas, e deve estar coerente com a situação real da empresa. A Lei 6.385, de 7 de dezembro de 76, né? Estamos falando aí sobre leis antigas, né? Todas elas já foram atualizadas, né? A maioria já tem atualização aí, mas o conteúdo básico já é esse atualizado aí, né? Deu competência à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para estabelecer normas sobre o relatório de administração. O parecer da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né, o CVM 15,
de 28 de dezembro de 87, faz algumas sugestões para o conteúdo do relatório da administração. Então, existe um parecer orientativo da CVM, na tentativa, né, de tentar dar uma padronizada nos assuntos ou dar ideia dos assuntos que são relevantes para a análise dos investidores e para o mercado em geral. Então foi dado aqui como exemplo assim, ó, a descrição dos negócios, produtos e serviços, históricos das vendas físicas nos últimos 2 anos, pelo menos, e vendas em moeda de poder aquisitivo, né, da data do encerramento do exercício social. Então, aqui algumas empresas apresentam descrição e análise por segmento ou linha de produtos, quando relevantes para sua compreensão e avaliação. São informações que realmente não vão no balanço, né? Nós temos no balanço receita globalizada, né, custo globalizado. Então, algumas notas, né, algumas explicações da diretoria é recomendado fazer. Comentários sobre a conjuntura econômica geral, concorrência nos mercados, atos governamentais e outros fatores que chamamos assim de exógenos relevantes, né, sobre o desempenho da companhia. Também orienta em falar alguma coisa sobre recursos humanos, número de empregados ao término dos 2 últimos exercícios, turnover dos 2 últimos anos, segmentação da mão de obra segundo localização geográfica, nível educacional, né, ou produto, investimento em treinamento, fundos de seguridade e outros planos sociais. Investimentos. Descrição dos principais investimentos realizados, objetos, montantes e origem dos recursos alocados. Pesquisa e desenvolvimento, né, descrição sucinta dos projetos, recursos alocados, montantes aplicados e situação dos projetos. Novos produtos e serviços, né? Descrição de novos produtos, serviços, expectativas relativas a eles, né? Proteção ao meio ambiente, então, descrição e objetivo dos investimentos efetuados e montante aplicado. Nós estamos entrando numa parte da contabilidade social que nós vamos ver mais adiante também. Reformulações administrativas, descrição das mudanças administrativas, reorganizações societárias e programas de racionalização. Isso ocorre muito em grandes empresas, normalmente quando existe aí uma fusão, uma aquisição, já é feito essas reestruturações. E mesmo na empresa, quando está crescendo muito, né, de vez em quando a administração tem que se preocupar, né, com essas racionalizações, ou seja, verificar, né, por que o quadro está muito grande, se realmente é necessário, se não pode existir, de repente, um reaproveitamento de pessoal em outra área, coisas dessa natureza. Investimentos em controladas, né? Indicação dos investimentos efetuados e objetivos pretendidos com esses investimentos. Direitos dos acionistas, né? E dados de mercado, políticas relativas à distribuição de direitos, desdobramentos e grupamentos, valor patrimonial das ações, negociação e cotação de ações em bolsa de valores. Perspectivas, né, e planos para o exercício em curso e os exercícios futuros. Então, poderá ser divulgada a expectativa da administração quanto ao exercício corrente, baseada em premissas e fundamentos explicitamente colocados, sendo que essa informação não se confunde com as projeções por não ser quantificada. Em se tratando de companhia de participações,
o relatório deve contemplar, né, as informações acima mencionadas, mesmo que de forma mais sintética, relativa às empresas investidas. Porém, observar que essas sugestões não devem inibir a criatividade da administração em elaborar o seu relatório. Então, esse é o que diz o parecer CVM número 15, de 28 de dezembro de 87. Talvez esteja me perguntando, professor, mas por que coisa tão antiga, não tem nada mais moderno? Tem. Se nós olharmos aí os relatórios de administração atuais, né, tem isso aí, talvez muito mais, ou talvez não tenha alguma coisa do que está escrito aí. Que não é uma norma, né? Mas sugere-se, pede-se que tenha o mínimo, né, nesse relatório, o mínimo isso. O relatório deve evidenciar fatos, né, tais como contexto no cenário econômico, indicadores de produtividade, tecnologias, política social, política ambiental. Aqui eu já estou fazendo para vocês um resumo, né? Já é um resuminho, né, sintético, vamos dizer assim, de tudo que foi visto anteriormente. Apenas coloquei numa outra ordem, né? Olha lá, eventos subsequentes, expectativa, planos de expansão, desempenho em relação aos concorrentes, a responsabilidade social, dados estatísticos diversos, expectativas com relação ao futuro, dados de orçamento de capital, né? Projetos de expansão, as políticas diversas, recursos humanos, comércio exterior. Né? E aqui eu coloco uma nota, né, que o importante nesse relatório é mostrar a realidade da empresa para os acionistas e todas as pessoas interessadas e o mercado em geral. Eu tenho visto aí alguns relatórios de administração, né, ou do conselho de administração, que muitas vezes é mais um folheto de propaganda da empresa, né, ou então um relatório para, muitas vezes, né, infelizmente é o que acontece, para satisfazer o ego do presidente ou da diretoria. Né? Então, relatórios assim mais, às vezes até exagerados, vamos dizer assim. Eu alerto aí que o relatório do Conselho de Administração tem que ser sempre em bases reais, em fatos comprováveis, em documentação e palavras que possam ser comprovadas realmente. Né? Porque o que não pode é soltar boatos no mercado, principalmente essas empresas que estão sob o guarda-chuva da Comissão de Valores Mobiliários, né? As SA de capital aberto. Então, esse é um alerta só que eu faço, né? Acho que eu pulei aqui, né? Deu uma... Então, eu só faço esse alerta aí para vocês, caso, né, vocês sejam responsáveis de coletar essas informações para montar um relatório desse. Muitas vezes o contador, o administrador, fica responsável de coletar essas informações para a elaboração desse relatório que vai lá em anexo, né, anexo não vai, apresentando o balanço da empresa. É muito importante, né, colocar gráficos, colocar esclarecimentos. Então aí usar a criatividade, porque não existe um padrão. Ele tem a obrigação da lei, mas não existe um padrão de como se fazer. Ok, gente? Então chegamos ao final aí de mais uma aula. Agradeço a atenção de todos que participaram. Estamos juntos aí, né? A gente continua nessa pandemia somente com as nossas aulas virtuais. Peço aí a gentileza de, se gostaram, colocar o seu likezinho, né? O seu joinha. E fazer inscrição no meu canal, para que a gente possa estar sempre aí com vocês, publicando essas aulas, né? Que o professor, né? Pelo menos por enquanto, não ganha nada com essas aulas, né? Só ajuda a enriquecer as aulas aí com os alunos. Então, por favor, né? Não deixe de fazer inscrição no canal e até a próxima. Recomendem para os amigos. Até já!